Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Terceiro ano. Estamos aqui para a nossa aula, a primeira aula da semana. Vamos começar, então, compartilhando a nossa tela da aula, para a gente dar início, né? Então, gente, nós estamos aqui em língua portuguesa. Eu sou o capitão PTTC Paulo. Nós temos a nossa equipe de língua portuguesa, né? Vamos começar a nossa semana mais curta, né? E vamos para a nossa aula de português. Nós estamos agora nesse segundo trimestre, vamos começar esse D10. Nesse D10, nós vamos tratar desse tema aqui, editorial. Mas, para tratar desse tema, nós vamos antes passar por uma espécie de uma revisão, para alguns não será uma revisão, mas para a maioria uma revisão, tipologias e gêneros textuais. Então, nós estamos nessa quantidade de 10, mas para que a gente chegue bem nesse tema editorial, essa aula nós vamos nos dedicar a esse tema aqui. Então, os objetivos dessa aula é recordar os aspectos relacionados às tipologias e aos gêneros textuais. E aí nós vamos depois partir, então, para identificar e interpretar o gênero editorial, ok? Esses serão os nossos objetivos. Para isso, a gente vamos passar por uma introdução, algumas informações iniciais, recordar um pouquinho das aulas anteriores. No desenvolvimento, nós vamos falar de tipologia textual, gêneros textuais, e vamos resolver algumas questões sobre tipologia e gêneros, né? Porque são questões que nós vamos encontrar pela frente, nossas provas, vestibulares, Enem, nós sempre encontramos questões desse tipo, ok? Nessas orientações, informações iniciais, gostaria de lembrar vocês, né, que nós temos 3 aulas semanais, né, para a base comum, e a quarta aula é por itinerário. Então, nós estamos na base comum, essa aula é para todos, e nessa aula de hoje nós vamos passar por esse repasse, né, e nas aulas de quarta-feira, e sim, nós vamos entrar no tema de editorial. Nas aulas anteriores, nós estivemos tratando da parte de literatura, né? Estudando a segunda geração modernista, na prosa, na poesia, né? Aí eu lembro vocês que na próxima semana nós teremos a nossa prova, a 4, né? Então eu deixo aqui algumas orientações para vocês, né? Para essa prova, a 4, eu peço a vocês que leiam os capítulos do livro, né? Volte, se for preciso, no nosso bloco, aqui, né? Exatamente aqui, e revejam as questões relacionadas à segunda geração, mas olha só, preciso muito mais que vocês olhem as questões da primeira geração. Então, essa prova, a prova 4, ela é fundamentalmente temas da primeira geração modernista. E nós devemos saber responder discursivamente, escrever sobre os temas da primeira geração. E aí eu passo uma orientação importante para vocês. Não adianta sair escrevendo muito para tentar responder a questão. Peço a vocês que escrevam o mínimo necessário. As questões vão lá estar identificadas para vocês. Escrevam no máximo 5 linhas. E 5 linhas no AVA equivale a 50 palavras. Então, para aqueles que forem fazer a prova no AVA, o pessoal do remoto, né, não sai no AVA escrevendo sem parar, tá? Para responder as questões discursivas, não se precisa escrever muito, tem que ser resumido. Então, resumidamente, vocês podem, não se preocupe, eu vou escrever bastante para me ganhar 100% da questão. Não é assim, tá? Respondam, sejam objetivos nas respostas às questões discursivas, escrevam com objetividade e com clareza. E quem fizer a prova no AVA, pensem em 50 palavras no máximo para cada resposta de questão discursiva, no máximo 50 palavras. E quem vai fazer no presencial, certamente terá lá o papel, né? Não passem de 5 linhas, tá, para responder as questões. Então, a A4, que vocês farão na semana que vem, questões a respeito da primeira geração modernista. E essas questões, vocês precisarão fazer o quê? Interpretar os textos, relacionar os textos, características da primeira geração modernista, propostas da primeira geração modernista. Vocês precisarão saber comparar textos do modernismo
com textos de outras escolas literárias, como romantismo, por exemplo, parnasianismo, ver um texto parnasiano e um texto modernista e dizer o que diferencia entre eles, qual a diferença entre eles. Por quê? Nós consideramos que essas escolas tradicionais, você já sabe as características, né? E do modernismo, agora vocês já sabem também. Então, sabendo as características e propostas dessas escolas literárias diferentes, vocês poderão estabelecer uma comparação. Então, eu volto a frisar para vocês, o importante é que vocês não saiam escrevendo demais. O aluno que escreve demais se atrapalha, tá? Então, seja objetivo, resumido. Nós não vamos olhar a resposta do aluno pelo tamanho, pelo conteúdo. E o conteúdo de vocês precisa ser claro, preciso, conciso, pequeno, ok? Então, nas aulas anteriores, apesar de nas aulas anteriores nós termos trabalhado a segunda geração deverá vir mais para 5, a 6, né? E nessa quarta semana que vem, primeira geração modernista, ok? Bom, vamos para a aula de hoje, então. Na aula de hoje nós vamos falar de tipologia textual e gêneros textuais, ok? Bom, eu vou colocar para vocês aqui essa charge, mas essa charge não é para a gente analisar, somente para que vocês tenham aqui um primeiro texto, um pontapé. Então, primeira coisa, quando nós temos uma charge, nós temos textos verbais e não verbais, nós temos informações visuais e textuais, né? Então, vejam só, no exemplo da charge, se a gente só lê o que está escrito, nós não conseguimos interpretar o texto como um todo, né? Se nós só enxergamos as figuras, só olhamos o desenho, também falta alguma coisa, né, para a nossa interpretação. Então, nós temos que fazer uma junção, uma conjunção do visual com o verbal, uma junção do não verbal com o verbal, né? O não verbal, aqui no caso, é o visual. Então, quando nós olhamos, nós vamos para o visual, né? Nós temos aqui uma figura, aí na nossa interpretação, nós temos uma figura que representa a morte, olha a ferramenta da morte, né? A figura que normalmente nos lembra, né? Nos remete à morte, né? Ainda tem aqui uma cruz no meio, aí tem um mosquito pendurado, né? E nós temos aqui uma pessoa, né, com as preocupações relacionadas ao coronavírus, né, para não se contaminar. Álcool em gel, lavando as mãos, as máscaras, né? E aí ele fala, né? Lavar as mãos, máscara, álcool gel, não esqueci nada. E a morte também tem o seu discurso, esqueceu de cuidar do quintal, né? Então, vejam só, quando nós juntamos as duas coisas, aí nós podemos interpretar o texto e podemos ler, podemos receber, podemos absorver a mensagem que o texto nos traz, né? Então, aqui nós estamos falando de tipologia e de gêneros textuais. Nós não vamos dizer, especificar agora o que é cada um deles, porque é o que a gente vai ver daqui para frente. Mas o que eu quero que fique para nós aqui agora, o que é? Que nós temos aqui dois tipos de mensagens. Nós temos mensagens visuais e mensagens verbais, né? Então, a junção das duas que nos traz uma informação. E aqui nós temos também um tema atual, então nós temos um tema cotidiano e atual, e nós temos um gênero, um tipo de veículo de informação que nós estamos bastante acostumados. E lembro até vocês o seguinte, vocês já perceberam, já se deram conta do quanto tem aparecido para nós em questões de prova, de concursos, de Enem, esse tipo de texto? Vocês perceberam que ele está sendo cada vez mais explorado, né? Apesar de não existir só ele, vocês, além de ler muitos textos de outra natureza, têm encontrado muitos textos desse tipo, ok? Então, fica aqui para a gente esse pontapé para a nossa aula de hoje, que é tipologia e gêneros textuais. Vamos adiante. O que vem a ser tipologia textual? Tem a ver com tipo de texto, tipologia, tipo textual. O que é isso? É a forma como o texto se apresenta na sua estrutura textual. Nós estamos falando em estrutura visual, estrutura formal de um texto, né? Estrutura formal, a forma como o texto se apresenta, ok?
Então, é a construção do texto, a tipologia textual é a construção do texto na sua forma, né? Ok? Vamos adiante? Então, vamos tratar da tipologia textual. Quais os principais tipos, quais as principais tipologias textuais que nós temos? Elas são bem reduzidas. As principais estão aqui, não tem muito mais que isso, não. Normalmente elas reduzem a 6, 7. Né? Então, nós temos o tipo narrativo, o descritivo, o expositivo, o dissertativo, o argumentativo e o injuntivo, que também pode ser chamado de instrucional, instrutivo, ok? Percebe? Então, aqui, quando nós falamos aqui de tipos textuais, né? Percebe os nomes que nós estamos vendo aqui? Olhem os nomes, né, que nós usamos para classificar os tipos textuais, as tipologias textuais. Vamos dar uma passadinha em cada um desses? Vamos começar, então, pelo narrativo. Então, um tipo narrativo. E eu vou começar com um exemplo prático também, para a gente entender isso aí. Veja, vamos ler isso aqui? O que nós temos aqui de cara? Ó, um conto. O conto chamado Famigerado de Guimarães Rosa. Muito interessante, por sinal, esse conto, gente. Muito gostoso de ler. É um conto. Pessoal, mas o conto é um tipo textual? Não, não, não. O conto não é tipo textual. O tipo narrativo, nós vamos ler um texto, e esse texto é um tipo narrativo. Veja o que nós temos. O conto começa assim, é só um pedacinho dele. O conto é pequeno, mas nós vamos ler menos ainda. Foi de certa enfeita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de tudo tranquilo, passou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Um grupo de cavaleiros, isto é, vendo melhor, um cavaleiro rente frente à minha porta, equiparado, exato, e embolados de banda, 3 homens a cavalo. Tudo num relance insolitíssimo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro esse, o homem, ou com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Saíra e viera aquele homem para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Seu cavalo era alto, um alazão, bem arriado, ferrado, suado. E concebi grande dúvida. Percebe o texto que nós temos? Bom, esse é o texto que nós lemos, essa informação que nós temos. Então, nós pegamos esse texto, abordamos esse texto para começar a falar sobre o tipo narrativo. O que é o tipo narrativo? É um tipo de texto em que nós temos algumas partes fundamentais, indispensáveis. No tipo narrativo, nós precisamos ter um narrador. Esse narrador pode ser participante da história ou não. No nosso caso, ele é participante, percebe? Quem pode esperar? Eu estava em casa. Então, o narrador, ele participa da história. Ele está contando a história na qual ele também participa, ou da qual ele também participa, ok? Então, nós precisamos ter um narrador e ter uma história. Temos uma história nesse ponto? Temos, ele não está nos contando uma história. A história pode ser real e ou fictícia. E quando eu coloco esse ou, eu quero dizer para vocês o seguinte, a história pode ser real, pode ser fictícia e pode ser uma mistura das duas. Nós podemos ter uma narrativa literária, por exemplo, ela pode ser ficcional e ela pode misturar as duas coisas, né? A gente ter personagens reais e ter também situações fictícias, né? Como até nós vimos na segunda geração modernista, né? Quando nós falamos dos romances lá de Jorge Amado, né? De José Lins do Rego, que ele, nos romances dele, ele conta a experiência de vida dele, os locais são reais, né? Fala dos engenhos de cana-de-açúcar, cita personagens reais. Lá no Sul, o Érico Veríssimo, né, ele cita fatos reais, da Guerra dos Farroupilhas, mas tem coisa fictícia, como era o caso do incidente em Antares. Né? Então, veja só, a história ela pode ser real,
pode ser fictícia e pode ser uma mistura das duas, uma junção das duas. A narrativa precisa ter também personagens, que também pode ser personagens reais da história, ou fictício, ou uma mistura dos dois, que pode haver também, ok? Precisa de ter um lugar, né? Um lugar real ou fictício também. E o tempo, né? Precisa ter um tempo, esse tempo pode ser um tempo que tenha acontecido realmente, um fato que tenha acontecido. Lembra da narrativa do Cris da Cunha, Os Sertões, Guerra dos Canudos, que aconteceu? Ele menciona a época, o lugar, o tempo, todos reais em que aconteceram o evento, né? Então, vejam só, nós temos essas condições fazem parte de uma narrativa. Narrador, história, personagem, lugar e tempo. Bom, na narrativa predominam verbos no pretérito. Por quê? O narrador vai contar algum fato que aconteceu, né? Normalmente, a narrativa se refere a um fato que aconteceu. No tipo narrativo, são comuns os gêneros. Opa, vejam só, falando aqui em gêneros. Estamos falando em tipo e falando em gênero, falamos agora em gêneros. Olha só, no tipo narrativo, que é um dos tipos, nós podemos encontrar os gêneros: romance, conto, crônica, fábulas, novela, piada, relatos, depoimentos e outros. Se lembra que no slide anterior eu disse para vocês que a tipologia textual é limitada, são poucos tipos de textos, mas os gêneros são uma infinidade, né? Os gêneros não têm limite, não são limitados. Então, só no tipo narrativo eu posso ter todos esses gêneros textuais. Então, aqui a gente já começa a estabelecer uma distinção entre gênero e tipo, né? O tipo narrativo e o gênero, no nosso caso aqui especificamente um conto. Nós temos um conto, nós temos um gênero conto do tipo narrativo, certo? Então, vejam os gêneros que nós podemos ter no tipo narrativo. Vamos voltar para o nosso conto e ver se nós localizamos essas entidades aqui para especificar, para caracterizar o tipo narrativo. Então, vejam só, nós temos aqui nesse conto que nós lemos um narrador que ele não se apresenta por nome, mas ele se apresenta em primeira pessoa. Eu estava interconto no caso que aconteceu com ele. Então, nós temos um narrador, nós temos um local, sim, ele estava em casa, no arraial. Tem uma história? Tem. O evento que ele vai contar, tem um tempo? Tem. Foi de certa feita, de incerta feita. Aqui nós temos uma linguagem, uma brincadeira com a linguagem, que nós vamos tratar dela mais para frente, futuramente, né? Então, ele tem um tempo, né? Tem um local, já tem um personagem aqui, já tem uma história que ele começa, tem mais personagens, um grupo de cavaleiros, olha, mais personagens aparecendo. E olha só, eu estava, olha o verbo no pretérito imperfeito, então não está num pretérito passado, eu estava em casa, né? Quando cheguei à janela. Aqui o presente aparece, mas um presente no pretérito, né? Porque eu estava em casa e cheguei à janela. Um grupo de cavaleiros, este evento melhor um cavaleiro rente à minha porta, equiparado, exato. E embolados de banda, 3 homens a cavalo. Nós temos aqui, dentro dessa narrativa, nós temos uma pequena descrição, que, na verdade, vocês viram lá no nosso slide, que a descrição é outra tipologia, né? Mas elas se imbricam uma nas outras. Dentro de uma narrativa, nós podemos ter descrições e outras coisas mais. Então, aqui nós temos, dentro de um tipo narrativo, nós temos uma descrição, ou várias, né? Tudo no relance solitíssimo. Tomei meu verbo no passado, nos negros. O cavaleiro, esse, ou homem, com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Aqui o narrador fazendo uma reflexão. Eu sei o que é influência de fisionomia, ou seja, a fisionomia das características da pessoa, né? Traz informações sobre a pessoa. Saíra e vier aquele homem no passado para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Olha outra descrição. O seu cavalo era alto, um alazão bem arreado, ferrado, e olha o verbo, era alto.
do pretérito. Bem arreado, ferrado, suado, eu concebi grande dúvida. Então, aqui nós temos uma descrição do seu cavalo. Percebe? Uma descrição dentro da narrativa. Então, isso aí nós temos um gênero conto dentro de uma tipologia textual narrativa, ok? Então, essa é a narrativa. Bom, saindo da narrativa, nós podemos ir para esse tipo descritivo, que nós já vimos que até tem dentro da narrativa. O tipo descritivo, eu vou apresentar para vocês um texto, e a gente vai ler junto para a gente dar esse pontapé num tipo textual descritivo. Veja esse anúncio. Apartamento mobiliado excelente, Granville. Frete mobiliado em excelente localização, Granville. Um quarto com armários, cama de casal, cômodas e painel com divisor de ambientes com TV. Sala, 2 pontos, sofá, armários, cadeira e mesinha para escritório. Cozinha, 2 pontos, armários, micro-ondas, sugar, cooktop, máquina lave-seca, geladeira e mesinha de jantar. Banheiro, armários e box em blindex. Condomínio Granville, praça de convivência interna, com mobiliário, com banheiro social, masculino e feminino, com acessibilidade fraudável. Gourmet Fest, home office, brinquedoteca, sala de estudo, lavanderia, bicicletário, guarda-volume condominial e sala da administração com painel digital e entrega de encomendas 24 horas. Agende sua visita. E aqui nós temos, né, um site de imóveis. Então, nós temos aqui um anúncio, e esse anúncio que ele está fazendo para nós, ele está descrevendo as características de um apartamento mobiliado, né? Então, nós temos aqui um tipo textual descritivo, um gênero, uma divulgação, né? Uma propaganda, né? Nós temos um classificado, né? Um classificado de vendas, então, dentro do tipo descritivo. Okay? Então, vamos lá para o tipo descritivo. O tipo descritivo, ele nos traz um retrato por escrito de um lugar, de uma pessoa, de um animal, ou objeto. Então, descrever aqui. Lembra do cavalo? O cavalo, do cara que chegou ali? O cavalo era alto, bem arriado. Então, dentro daquela tipologia narrativa, nós tivemos um trecho descritivo que traz o retrato por escrito de um lugar, pessoa, animal, objeto. Lá no nosso texto do Guimarães Rosa, nós tínhamos a descrição do homem que chegou e do animal dele. Nós temos um tipo descritivo dentro de um tipo narrativo. Aqui, nesse último que nós falamos, nós vimos a descrição do quê? De um objeto, né? Descrição de um apartamento, um retrato por escrito de um apartamento. Aqui predominam os adjetivos. Okay? No gênero, no tipo descritivo, predominam os adjetivos. Também, no tipo descritivo, são comuns os gêneros. Anúncio, que é o que nós vimos aqui agora, né? Classificado, cardápio, folheto turístico, entre outros. Percebe? Falando outra vez de gêneros, e olha quantos gêneros, entre outros. Por quê? Os gêneros são muitos, né? Esses gêneros, eles estão dentro de um tipo ou de mais tipos. Nós podemos ter gênero que se encaixem em vários tipos, ora num, ora no outro, ora em 2, 3 ao mesmo tempo. Então, os gêneros, eles estão extremamente maleáveis, eles podem se encaixar em vários tipos textuais. Como nós vimos, né, a narrativa, ela tem narrativa e tem descrição também. Então, a mesma coisa acontece aqui com os gêneros. Nós podemos ter gêneros que se encaixem em tipo descritivo ou tipo narrativo, ok? Voltemos ao anúncio. Nós falamos aqui adjetivo, né? Então, frete mobiliário, excelente localização. Então, nós falamos aqui na classificação, né? na adjetivação do apartamento, quarto com armários, cômodo, painel com divisor de ambiente, sofá, armário e mesinha para o escritório, armário micro-ondas, e aí vai descrevendo uma descrição e trazendo, às vezes, traz adjetivo, banheiro social, com acessibilidade, né? Fraldário gourmet, lavanderia, bicicletário, e com painel digital e entrega de encomendas, agente sua visita. Então, aqui nós temos mais a descrição, mas nós temos também, normalmente, que nós encontramos são adjetivos para descrever
para qualificar aquilo que nós descrevemos, ok? Então, esse é o gênero descritivo, ou melhor, o tipo, não gênero, tipo textual, descrição. 3. O tipo expositivo é um outro tipo textual, outra tipologia. Na tipologia expositiva, nós vamos encontrar um saber já construído, já consagrado, de forma direta e objetiva, com a intenção de informar e esclarecer. Então, o que é? O expositivo vai expor alguma coisa que já se sabe, alguma coisa que já é conhecida e que já tem um estabelecimento já construído de forma direta e objetiva. São exemplos do tipo expositivo os gêneros. Olha só, quantos gêneros nós podemos encontrar no tipo expositivo? A aula, os livros didáticos, enciclopédia, artigos científicos, textos informativos de jornais e revistas e outros gêneros textuais que nós encontramos do tipo expositivo, que é aquele que traz um saber já construído e que mostra esse saber de forma direta, ok? Vejamos um exemplo do tipo expositivo. Olha só, nós temos aqui alguma coisa com cara de blog, né? De rede social. Aí tá. Mas nós temos um tema que, pelo que nós vemos aqui, já foi verificado por especialistas. Então, ou seja, um tema confiável, né? Aí o dono do blog, ele traz para a gente informação. A borracha. Você sabia que antigamente se usava borracha natural para fazer pneus? Você sabe o que é a borracha natural? A borracha natural é um material elástico. Isto quer dizer, se apertarmos, dobrarmos, esticarmos, ela sempre volta à sua forma natural. Além disso, é um material muito resistente, não se rompe facilmente. Por estas qualidades, a borracha natural era ideal para a fabricação de pneus. A borracha natural é fabricada a partir de uma substância chamada látex. O látex é um líquido branco que sai do tronco de uma árvore chamada Hevea brasiliensis, seringueira, nossa. Para extraí-los, se faz um corte no tronco e se coloca uma vasilha que cai de gota em gota. O texto continua, mas eu peguei só esse primeiro fragmento aqui para que nós observemos como que é um tipo expositivo. Vocês percebem que aqui não tem argumentação, não tem opinião, não tem narração, até descrição nós até podemos dizer que tem, né, porque está descrevendo o que é a borracha, então tem o tipo descritivo, mas o que predomina nesse tipo textual? Predomina uma informação de alguma coisa que já está consolidada. A borracha já se conhece as características dela, a finalidade, o uso, e aqui está colocando essa qualidade da borracha, as características, as propriedades da borracha. Então, nós temos aqui o quê? Um tipo expositivo. Tem outras tipologias dentro? Tem, como nós vimos a descrição, ok? É um exemplo de tipologia expositiva. Perfeito, gente? Vamos adiante. Então, o nosso quarto tipo é o dissertativo. Isso vocês conhecem muito bem, né? Tipo dissertativo. Mas o que é uma dissertação? Se nós temos um tipo dissertativo, o resultado vai ser uma dissertação, né? Aí eu puxei para vocês pelo dicionário, né? Dicionário Aurélio, o que é uma dissertação? Composição escrita em que os alunos expõem suas ideias sobre tema dado pelo professor, ou de sua livre escolha. Então, olha só, gente, expõe as suas ideias. Então, dissertar significa discursar, expor ideias, né? Discurso, exposição, o exame minucioso sobre um assunto. Pode ser uma exposição oral realizada sobre um assunto proposto num discurso. Ação de dissertar, de discutir, de expor um tema de maneira sistemática, clara e abrangente. Então, veja só, não é um tema estranho para nós, né? Porque nós fazemos muitas dissertações, nós fazemos muitas redações, né? Dissertativas, argumentativas, e por aí vai, né? Então, veja só, aqui então, nós temos o tipo textual dissertativo. O tipo dissertativo ele pode se desdobrar em
dissertativo argumentativo, resumos, artigos de opinião, redação de Enem, o editorial, que vai é o nosso foco para as próximas aulas, e outros. Vejam só, gente, quando fala dissertativo argumentativo, fala em opinião, né? Então, nós vamos ter um texto, um tipo textual em que se resume um tema, né? Mas se apresenta uma opinião. No caso nosso, no texto dissertativo argumentativo, nós, inclusive, apresentamos uma possibilidade de intervenção, né? Através da nossa opinião. Então, veja só, a redação de Enem é um tipo textual dissertativo argumentativo, uma tipologia. O gênero textual redação de Enem é do tipo dissertativo argumentativo. O Enem ele tem primado só por esse tipo textual, verdade? Bom, mas ele pode, o tipo dissertativo, ele pode ser também dissertativo expositivo. Uma notícia, uma sinopse, textos científicos, aula e outros. Veja, a aula nós temos aqui também, né? Então, veja só, o dissertativo expositivo, o anterior também sobre a borracha, né? Vocês percebem que, apesar dele ser um texto expositivo, ele também é dissertativo, porque a gente percebe que tem a opinião do camarada, não, do cara que escreveu. Então, o dissertativo expositivo, nós vamos trazer um assunto conhecido, já de saber consolidado, mas nós vamos dissertar sobre ele, sobre as finalidades, as utilidades, etc. Ok? Então, nós temos esses exemplos. Veja outros gêneros textuais que nós podemos ter dentro desse tipo textual, ok? Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de dissertação do Enem. Então, veja só, para exemplificar o nosso tipo dissertativo, e mais especificamente o dissertativo argumentativo, um texto dissertativo argumentativo que tirou a nota 1000 no Enem de 2018. É lógico, não vamos trazer ele inteiro, senão a gente vai ficar lendo por muito tempo. Trazer só um pedaço, um fragmento desse texto. Vejamos. A obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias, que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Não obstante, tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Nesse trecho, nós já percebemos a opinião, né? Nós percebemos aqui uma tese, né? Apresenta uma tese a respeito dessa questão. Assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos, olha, a argumentação, a fim do pleno funcionamento da sociedade. Convém ressaltar, a princípio, o estabelecimento do comércio virtual e sua contribuição para a continuidade da problemática. Quanto a esse fator, é válido considerar, vocês percebem os termos, os conectores que nós temos para esse texto dissertativo, argumentativo, né? É válido considerar, convém ressaltar, não obstante, né? Assim torna-se fundamental, essas são as marcas dissertativas argumentativas. Por quê? Nós estamos tratando de um texto, de um tema conhecido, um tema cotidiano, e a gente percebe no texto a clara intenção de dissertar e argumentar sobre ele, ok? Então, esse é o nosso texto dissertativo argumentativo, que a gente está aí dado como exemplo, perfeito? Bom, vamos para o nosso último tipo, injuntivo instrucional, né? Esse tipo textual indica como realizar uma ação. A linguagem é objetiva e simples, e os verbos normalmente vêm no imperativo, infinitivo ou presente indicativo. A regra não é essa não é regra, é o que normalmente acontece. Então, o tipo injuntivo instrucional, nós temos essas características. No tipo injuntivo, são comuns os gêneros: manual de instrução, manuais, placas de trânsito, entre outros.
são normalmente gêneros textuais que traz o tipo textual injuntivo, ok? Vejamos exemplos. Por exemplo, as placas de trânsito. Olha o que nós encontramos aqui. Use o cinto de segurança. Isso aqui é um texto injuntivo, é um verbo no imperativo, né? Está dando uma ordem, uma instrução, um texto instrucional. Obedeça a sinalização, o verbo no imperativo, e nós temos aqui uma ordem, uma instrução. Só ultrapasse com segurança, verbo no imperativo. Pare fora da pista. Aqui nós nem verbos temos, proibido produzir, está um verbo no infinitivo, proibido produzir chama, então nós temos uma proibição, uma instrução proibitiva, né? Obrigatório o uso de máscara, aqui nós nem verbos temos, né? Atenção, obrigatório o uso de máscara. Que tipo textual que nós temos aqui? O tipo injuntivo, instrucional. Ok, gente? Então, é bem tranquilo, dá para a gente perceber com clareza, com facilidade, qual é o tipo de injuntivo, ok? Aí eu pergunto, ou nós perguntamos, e qual é a diferença entre tipo textual e gênero textual? Eu acho que vocês já captaram durante aqui a aula, né? Já perceberam que existe uma diferença, né? Então, nós temos que o tipo textual é a forma estrutural do texto, o modo como ele se organiza. E os tipos textuais são limitados, né? Nós temos narrativo, dissertativo, descritivo, expositivo e juntivo, e não foge muito disso, não. É isso que nós temos na tipologia textual. E o gênero textual? Os gêneros são as diversas formas de comunicação e desempenham um papel social. Então, o uso social do cotidiano nos traz os gêneros textuais, que são muito variáveis, muito difundidos, né? De vários tipos, né? São ilimitados, né? Eles são ilimitados. Aí nós temos alguns exemplos aqui: bilhete, carta, romance, conto, mensagem de WhatsApp, piadas, lista de contas, cardápio, e uma infinidade de outros, né? A charge, né? E né, nós temos muitos tipos de gêneros textuais, muitos gêneros textuais. Okay? Então, a diferença de gênero para texto, o tipo textual tem a ver com a estrutura do texto, e o gênero textual está ligado à comunicação, ao papel social, né? Sociocomunicativo da informação. Ok, gente? Bom, mas vamos entender melhor fazendo algumas atividades? Vamos fazer 3 atividades para a gente fixar a nossa recordação a respeito desse tema. Vou pedir para vocês que leiam com atenção esse pequeno texto, para a nossa atividade 1. Quem escreve é o Marcuski, ele é um linguista muito famoso, escreveu muito sobre essa questão de tipos e gêneros textuais. O que ele nos fala? Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística, olha só, de sua composição, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Perfeito. Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga. É vaga, né? Gênero textual. Não é muito bem definida. Para quê? Para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição. Guardamos a informação desse texto? Vamos para a nossa questão? Com base nesta compreensão, preencha os parênteses com a seguinte convenção: tipo textual, PT, e gênero textual, GT. Vamos lá? Vamos ver essa convenção baseada nessa compreensão do texto do Marcuski? Carta denúncia. Como que nós classificaríamos isso? Carta denúncia é um tipo textual ou é um gênero textual? O que vocês colocariam? Exatamente, eu também colocaria isso.
gênero textual na carta denúncia. Não é um tipo, porque o tipo são aqueles limitados. Né? Argumentação, o que vocês colocariam? Argumentação? Sim, isso mesmo. Um tipo textual, que vem aquele 5, né? A argumentação é uma delas, um texto, o tipo argumentativo, né? Dissertativo, argumentativo. Né? E o ofício? O que nós colocamos com o ofício? O ofício é um documento, né? Então ele é um gênero textual, o ofício, assim como a carta, o ofício. Né? E a narração, descrição? Olha só, narração, descrição, o que é? É isso? Ah, tá. Tipo textual. Percebe os dois tipos juntos, narração, descrição? Nós encontramos isso lá no texto Guimarães Rosa, lembra? No famigerado, narrando a história e descrevendo os personagens. Narração, descrição. Dois tipos textuais. Né? E a propaganda, o que é? O que nós colocamos? Gênero textual, muito bem. Propaganda, não é um tipo textual, é um gênero. E a conferência? Ah, conferência, sim. É o quê? Também um gênero textual. Sim? E a injunção, o que é? Injunção? Nós estudamos isso? Ah, sim. Tipo textual, textos tipo injuntivo, né? Então, injunção, tipo argumentativo, argumentação, tipo narrativo, narração, tipo descritivo, descrição. Então, vocês, aqui nós reforçamos o nosso aprendizado, a nossa recordação de diferenças de tipos e gêneros. Avançou um pouquinho mais, avançamos um pouquinho mais nessa compreensão. Então, vamos para o nosso próximo, para o número 2. Vamos ler junto esse texto com bastante atenção para a gente trabalhar em cima dele. Moradias em área de alto risco. Alguns locais são próprios para a construção de moradias. Os morros são um exemplo, porque a inclinação do terreno dificulta a construção das casas e pode colocar em risco a vida dos moradores. Quando chove muito, a água pode fazer com que a terra deslize sobre o terreno inclinado. E se a terra desliza, são carregadas com ela as casas construídas no morro. Casas construídas em áreas próximas de córregos e rios também estão sujeitas a alagamentos quando há muita chuva em um curto período de tempo. Além disso, por conta dos esgotos que muitas vezes são jogados nos rios, as pessoas que vivem nesses locais ficam sujeitas a contrair doenças. Ok? Entendemos perfeitamente o texto? Vamos para a atividade, então? O texto lido deve ser considerado o quê? Letra A, argumentativo, pois ele defende uma tese com argumentos. Injuntivo, pois aconselha determinadas atitudes. Descritivo, pois descreve dados de um tipo de paisagem. Narrativo, pois relata fatos em ordem cronológica. Expositivo, pois dá informação de forma parcial. O que você marcaria para esse texto que nós vimos sobre moradas em lugares de risco? Marcaram? Bom, vejamos. Letra E é um texto expositivo do tipo expositivo. Né? Por que ele não é argumentativo? Porque o autor não apresenta, não defende nenhuma tese, ele apenas expõe informações já consolidadas de forma imparcial. É injuntivo, ele não dá instruções, não aconselha sobre nada. Ele não descreve nenhuma paisagem e ele não narra nenhum fato, ele apenas expõe um fato conhecido, uma situação conhecida, ok? Então, percebe que nós falamos aqui o que de tipo textual, nós analisamos aquele texto a partir do ponto a partir da perspectiva da tipologia textual, ok? E vamos para o nosso último exercício, nós temos aqui, né, uma charge, e o que nós temos aqui? Vamos interpretar, para a gente poder fazer o exercício, um carro de som, né, soltando uma fumacinha nada saudável, bastante tóxica. E no alto-falante, esse tipo de balãozinho aqui, né, é o tipo que denuncia uma fala alta, né, de alto-falante, gritado. Né? Cuidado com o aquecimento global, ajude o meio ambiente, utilize fontes de energia e combustível mais limpas. É o que nós temos aqui. Então, nós temos uma informação visual,
uma informação não verbal e temos uma informação verbal, textual. Ok? Pronto? Vamos para a nossa questão. Os tempos verbais presentes no texto indicam que ele se trata de um texto do tipo. Os tempos verbais presentes no texto indicam que ele se trata de um tipo charge, ou de um tipo narrativo, ou de um tipo injuntivo, ou de um tipo cartoon, ou de um tipo argumentativo. O que nós marcaríamos? Vamos lá? Já marcamos? Bom, eu marcaria o injuntivo. Isso não é uma charge. A charge é o gênero que traz a informação, a comunicação para nós. Mas aqui está falando de tempos verbais, indicam que ele se trata de um texto do tipo, qual a tipologia do texto? Injuntivo. O que é injuntivo? Injuntivo é o que traz instruções. Então, agora, o que está pedindo para nós aqui não é interpretação da informação, interpretação do texto, não. É o tipo de informação que nós temos dentro desse quadrinho. Cuidado com o aquecimento verbal. Ajude, olha o tempo verbal. Ajude, imperativo, o meio ambiente. Utilizem o verbo no imperativo, fonte de energia e combustível maioria. Então, os dois verbos que nós temos aqui, o ajudar e o utilizar, eles estão no imperativo e essa forma verbal nos dá o tipo injuntivo de texto, a tipologia injuntiva, né? A pessoa não é charge, não. Charge é o gênero textual. Ele é narrativo? Não. O tipo não narra nada. Né? É um cartoon? Ele é um cartoon, mas o cartoon é o gênero, não é o tipo. Se estivesse pedindo o gênero textual, poderia ser a charge, o cartoon, mas não, está pedindo o texto, o tipo, a tipologia. É argumentativo? Não, não é. Nem argumentativo, nem narrativo, nem descritivo, nem dissertativo. É injuntivo, porque o texto, a informação textual que nós temos é uma informação do tipo injuntivo, ok? Então, é isso, gente. Assim, nós concluímos essa revisão. Eu vou deixar para vocês os slides dessa aula, colocado aqui no bloco. E o objetivo dessa revisão foi que nós partamos para um tipo textual, né, para uma categoria textual chamada editorial, né, que nós vamos estudar na próxima aula, mas é importante que nós tenhamos passado por essa revisão, ok? Então, eu deixo aqui para vocês a revisão. Na próxima aula, nós damos continuação e aí nós vamos tratar de um assunto mais específico, né, dentro dessa sequência didática, ok? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, boa aula, boa semana, e estudem bastante para a prova, para a quarta semana que vem, ok? Tchau, pessoal.